Amados irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Apocalipse. Estamos iniciando também hoje o livro de Apocalipse. Nós vemos que Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, por João, que estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que ele estava lá exilado para pregar, não. Eles foram para lá porque ele pregava a palavra, ele não quis se prostrar diante do rei, do culto ao imperador, e por isso ele foi tido como inimigo. Os inimigos naquele tempo de Roma eram jogados nas ilhas do mar Egeu para morrerem ali. Mas nós vemos que no caso de João eles erraram. João foi colocado lá, e lá, ouvindo a zoada das fortes ondas do mar Egeu que batia sobre aquelas rochas, ele entrou em êxtase e Deus abriu seus olhos para que ele tivesse essa visão gloriosa de Apocalipse. Então a palavra Apocalipse, irmão, ela vem da transliteração do grego da palavra Apocalipse mesmo, e deve ser traduzido como que revelação, que significa o que? Descobrir, tirar o véu, tirar a cobertura. Então é a revelação de quê? É a revelação da glória de Cristo e dos eventos futuros. Então o livro selado, com 7 selos, que foi aberto pelo Cristo, pelo Cordeiro que venceu, e foi revelado às nações. Então, meus amados irmãos, nós vemos que esse livro tem o que? 22 capítulos, né? Apocalipse, 22 capítulos, e que ele fala de coisas das revelações, fala do presente, do passado, do presente e do futuro, não é? Nós vemos que o livro de Apocalipse há várias correntes teológicas. Existe a corrente pretérita, que ele diz que tudo que está em Apocalipse já aconteceu durante aquela época do Império Romano, a perseguição que foi causada por Nero e também por Domiciano. O Apocalipse se cumpriu na época da história do Império Romano. Mas existe também a corrente futurista, que diz que Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele se cumpriu naquela época. Porém, a partir do capítulo 4 até o 22, é a palavra profecia que vem se cumprindo no decorrer da história, mas que a sua plenitude vai se cumprir com o estabelecimento do milênio, com a derrota de Satanás e do império das trevas, e com a igreja glorificada para reinar eternamente com o Senhor Jesus. Então diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Jesus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos, o seu anjo enviou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus. Primeiramente, testificou da palavra de Deus. João não testificou de si mesmo, ele testificou o quê? A palavra de Deus. Depois, ele testificou do testemunho de Jesus Cristo, ele testificou do testemunho de Jesus Cristo e também testificou de tudo que tem visto. A primeira promessa, a primeira bem-aventurança de Apocalipse: bem-aventurados que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, irmão, nós são bem-aventurados que lê, são bem-aventurados que ouvem, mas são mais bem-aventurados aqueles que guardam, porque já disse: aqueles que guardam a minha palavra me amará, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. De tudo que você tem visto e ouvido, o mais necessário é viver, é guardar a palavra de Deus. Nós temos que ler, nós temos que ouvir, nós temos que pregar, mas principalmente nós temos que viver. Tem muita gente lendo, ensinando e pregando sem viver, e não dá certo, porque a força do Evangelho está naqueles que vivem para poder pregar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que essa carta foi enviada aqui às 7 igrejas da região da Ásia Menor, não é?
E nós vemos aí que ele diz que essa carta ela vem com autoridade. Ela vem com a autoridade da paz de Deus, com a autoridade da graça de Jesus. Ela vem com a autoridade dos 7 Espíritos, do Espírito Santo, da Trindade também, né? Da parte de Jesus Cristo, que é o primogênito dos mortos. Primeiramente ele é o príncipe dos mortos, depois ele é o príncipe dos reis da terra. Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou, assim como nós morreremos e ressuscitaremos, não é? Ele foi o primogênito dos mortos, ele é o príncipe dos reis da terra. Então nós vemos que ele herdou esse título, irmão, com a sua morte. A Bíblia diz que, Hebreus diz que ele, Cristo, pela morte, tornou-se o príncipe da salvação do povo, não por usurpação, mas sim por direito adquirido e pago, que ele pagou a Deus o valor da justiça de Deus exigida. Então nós vemos, amado irmão, que ele, né, ele nos ama. Primeiramente é um Deus poderoso que nos ama, e a prova que ele nos ama é que com o seu pecado ele nos comprou para Deus, nos fez reis e sacerdotes, né? Um reinado sacerdotal é um privilégio muito grande para a igreja. Então, meus amados irmãos, nós vemos que esse Jesus estava no meio de 7 castiçais, os 7 castiçais com 7 estrelas na mão. Nós vemos que os 7 castiçais representavam as 7 igrejas da Ásia, as 7 estrelas representavam os 7 pastores da igreja. A Bíblia diz que esse Jesus estava vestido num vestido longo e branco, simbolizando honra, respeito e poder e majestade. Ele tinha um cinto de ouro sobre seus lombos. O cinto de ouro era um dos sinais, né, dos profetas, do sacerdote, que dava a Jesus aquele poder de sacerdócio real, não é? Esse Jesus, ele tinha os seus olhos como chama de fogo, mostrando a onisciência de Deus. Esse Jesus, ele tinha na sua face resplandecente, mostrando a glória e a onipotência de Deus. Esse Jesus, ele tinha os seus cabelos brancos como a neve, como a lã, mostrando que a eternidade de Deus, né? Esse Jesus, ele tinha na sua boca uma espada aguda, mostrando a autoridade e o poder da palavra de Deus, uma espada de 2 gumes, e a sua voz, segundo João, era como a voz de muitas águas. E ele diz, amados irmãos, que os seus pés também como latão reluzente, mostrando a glória, a beleza do reino de Deus. E nós vemos que a partir daí, João, quando viu aquele Jesus glorificado, era o Filho do Homem. Então o mesmo Filho do Homem que João tinha visto, que andou com ele, era o mesmo Filho do Homem, agora com o corpo santificado e glorificado. Então nós vemos que João, quando viu isso, caiu aos seus pés, mas disse que o Senhor estendeu a sua destra, a sua mão direita, levantou e o colocou diante de ti, e disse que ia mostrar a ele, né, o mistério. Então a partir daí nós vemos no capítulo 2 que começa já a carta enviada ao anjo da igreja que está em Efésio. De isto diz aquele, né, que tem à sua destra as 7 estrelas, que andam no meio do castiçal. Eu sei as tuas obras. Amados irmãos, uma das coisas que nós vamos ver, tanto a igreja de Efésio, né, como a igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, né, como a igreja de Esmirna, como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Tiatira, todos estão no capítulo 2. Nós vemos que a palavra é a mesma. Eu sei as tuas obras. O Senhor sabe as nossas obras, as nossas primeiras e as nossas obras. Ele sabe das lutas que nós enfrentamos. Mas nós vemos que em cada uma dessas igrejas tem uma promessa. Na promessa da igreja de Efésios ele diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ao que vencer, lhe darei de comida a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós vemos que a igreja de Esmirna ele promete: quem tem ouvido, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós vemos, meus amados irmãos, que a promessa para a igreja de Pérgamo ao que vencer, eu lhe darei a comida, o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca e um novo nome, o qual ninguém entende, senão aquele que recebe. Promessa de Deus para nós. E a igreja de Tiatira, ele diz o que, irmão? Qual é a promessa? Né?
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro regerá, e serão quebrantados como os vasos do oleiro, não é? Dali é a estrela da manhã. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não dá tempo para a gente comentar tudo, os irmãos leiam, que nós vamos desfrutar muito desse grande livro, desse grande aprendizado que tem no livro de Apocalipse. Amém? Que Deus nos abençoe.